Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu estou bem. Bom, estamos então começando a quinta aula dessa disciplina, disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Eu sou o professor Anderson Macedo, para quem, de repente perdeu todas as aulas aí e não me conhece ainda, Que coisa, Estamos na quinta aula, falta essa aula de hoje e mais a próxima aula a gente encerra então os nossos encontros presenciais, tudo bem? Vamos fazer aí uma rápida revisão sobre o que você já viu comigo nesta disciplina. Tivemos a primeira e a segunda aula, que foi aquele conteúdo de lógica, que nós estudamos então a parte de proposições, a lógica clássica de George Boole, Então você aprendeu alguns conceitos comigo, nós fizemos algumas tabelas verdades, que nós vamos usar na aula de hoje. Olha só que bacana então, agora a gente vai começar a fazer o reaproveitamento do conteúdo. Lembra lá que nós falamos sobre disjunção, sobre conjunção, etc e tal? Então hoje nós vamos estudar um assunto que vai falar sobre operadores lógicos. E os operadores lógicos vão utilizar também na tabela verdade. É a mesma tabela verdade da conjunção para o operador lógico E, a mesma tabela verdade da disjunção para o operador lógico OU e a mesma tabela verdade da negação para o operador lógico não. Tudo bem? Então isso aí é um conteúdo da aula de hoje. Foco da aula de hoje então, sobre laços de repetição. Voltando então um pouquinho aí para a nossa revisão ainda, na terceira aula, certo? Terceira aula. Tivemos lá estruturas, nós vimos conceitos de variáveis, tipos de dados. E aí a gente falou também um pouco sobre algoritmo, que nada mais é do que uma sequência lógica, uma sequência de passos dentro de um espaço finito. Então tem que ter um início, tem que ter um fim. Vimos também todos aqueles conceitos lá para você aprender o que é um algoritmo, como é que você trabalha com o código-fonte. Então, dentro desse cara ali, você vai construir a lógica de programação para resolver o problema proposto, que é aquilo que você tem, na mão. Eu preciso criar um programa para resolver o cálculo XYZ, certo? Então, você vai montar a sua lógica. E essa lógica, os passos ali, chama-se algoritmo computacional. Lembrando que também nós vimos os algoritmos não computacionais também, correto? Na aula passada, vimos então a estrutura de seleção. Então nós aprendemos o comando if, correto? Vimos lá desvio condicional simples, o composto e o encadeado. E nessa aula de hoje, continuando então, seria um aprofundamento aí do nosso conteúdo, vamos ver então laços de repetição, certo? E na próxima aula, já vou falar o que a gente vai ver na próxima aula para não ter que ficar falando tudo isso aqui de novo toda vez que começa a aula, certo? Na próxima aula vamos estudar sobre vetores e matrizes, que são os tipos de dados homogêneos. Legal? Então vamos para o quadro, vamos acompanhar comigo o objetivo dessa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Apresentar as técnicas de laços de repetição. Então está aqui, o foco da nossa aula de hoje vai ser em cima de laço. Vai ser, nós vamos ver algumas técnicas, Dentro dessas técnicas a gente vai dividir em alguns comandos para você conseguir realizar um laço de repetição dentro da sua programação, dentro da sua lógica. Através de algoritmos, claro, dentro de projetos console application. Então isso daqui eu estou falando para você em toda a aula, que é o quê? Nós não estamos nos preocupando ainda com a interface gráfica, neste momento. Por quê? Porque a nossa maior preocupação é que você entenda, é que você desenvolva o seu raciocínio lógico. Aí sim a gente vai ter outras matérias da mesma área até o sexto semestre. Inclusive, semestre que vem eu vou dar aula também de LTP2 para vocês. No terceiro, eu ministro uma outra disciplina juntamente com a professora Merres, que é algoritmo e estrutura de dados, onde a gente vai aprofundar um pouco mais essa parte de algoritmos. E no sexto semestre eu trabalho com vocês também uma outra disciplina de Java, que são tópicos avançados. Então a gente pega o que está tendo no mercado hoje e tenta trazer isso aqui para a sala de aula. Então não se preocupe que você vai ver interface gráfica no decorrer do curso, Mas neste momento vocês estão no primeiro semestre ainda, então nós não podemos nos preocupar totalmente com isso por enquanto. Vamos então ver ali que existem técnicas, por isso que a gente aprendeu tipo de dado, variável, constante, estrutura de seleção. Agora na aula de hoje a gente vai ver laços, certo? Depois vetores e matrizes, tudo bem? Para depois a gente se preocupar aí com as telas, Aí você vai poder colocar botãozinho, e pisca-pisca e tudo mais aí para você fazer a interação do seu produto, daquilo que você está construindo com o seu usuário. Explicado então? Então vamos lá então para o quadro de novo.
E vamos começar então o conteúdo. Olha lá. Estrutura de repetição, tá? Então vamos falar aqui, ó. Existem ocasiões onde se é necessário efetuar a repetição de um trecho de programa ou determinado número de vezes, certo? Neste caso, poderá ser criado um looping, que é a mesma coisa de um laço de repetição. Quando você tem alguma coisa que repete, né, vai ficar fazendo aqui como se fosse um looping. Por isso, essa palavra aqui. Então, na programação, nós usamos esse termo técnico que faz um looping. Quer dizer, você está querendo que o cara, né, que o seu programador, que o seu desenvolvedor, com que ele faça um laço de repetição, de acordo com os comandos que nós já vamos ver. E isso aí vai fazer o quê? Vai processar repetidamente um determinado trecho, tá? Quantas vezes forem necessárias, de acordo com a sua lógica. Eu quero que esse bloco de código seja repetido 5 vezes. Eu quero que seja repetido 1000 vezes. Então, tem como fazer uma coisa, tem como fazer outra também. Então, tudo depende aí do que vai ser necessário, da solução proposta, né, que você vai dar aí para o seu programa, para o seu cliente. Os loopings são chamados de laços de repetição, então está aqui explicado. O porquê que nós estamos chamando esses caras aqui de looping e vice-versa. E em algumas literaturas, você vai poder encontrar também esse sinônimo aqui, que é malhas de repetição, um pouco menos usado, tá? Mas você pode achar bibliografias que vão trazer esse termo aqui para você, ao invés de laços de repetição ou então loopings. Certo? Bom, então, vamos ver se você entendeu. Professor, para que serve então um looping? Para que serve então um laço de repetição? Isso aí serve para quê? Para que você consiga repetir um comando, uma linha de comando que seja, ou então um bloco de linhas, que é um bloco de comandos, mais do que uma vez. Por exemplo, um exemplo clássico. Vamos supor, com o conteúdo que nós tivemos até a aula de hoje, que você quisesse escrever o seu nome 50 vezes na tela. O que você ia ter que fazer com as aulas de C# que nós tivemos até hoje aqui no projeto Console Application? Você ia ter que ter o quê? 50 linhas, 50 comandos iguais, né? Console.writeLine e aí o seu nome ali, entre parênteses, entre aspas e ponto e vírgula no final. Você ia ter que ter dentro do seu código 50 linhas iguais a essa. Tá? Só que é lógico que não é necessário. Por quê? Porque daí você vai utilizar então um laço de repetição, um comando que faça isso para você, que repita essa linha o número de vezes que você quiser. Tá? 50, né? Se você pensar assim, ainda vai. Ok, né? Eu dou Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V ali. Quando tiver 10, eu dou Ctrl+C e dou mais 4 Ctrl+V. Beleza, tá? E se for 1000? E se for 5.000? E se for 20.000? Tá? Aí o negócio começa a ficar um pouco inviável. Começa a ficar o quê? Um trabalho braçal. Então, por isso que nós usamos, pessoal, a nossa técnica. Existem técnicas, existem recursos, tá? Para facilitar a nossa vida. Basta você estudar, aprender e saber aplicar isso daí dentro do seu código, dentro do seu programa, do seu software, da solução que você está montando. Então, como é que vai fazer? Eu vou colocar uma linha só, escrito lá, console.writeLine, Anderson Macedo. E vou fazer com que ela se repita quantas vezes eu quiser, nesse caso, 50 vezes. Tudo bem? Nossa, professor, então isso é possível? É possível e nós vamos ver isso daí na aula de hoje. Tá? Bom, então agora que você já sabe o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Então agora eu quero apresentar para você, e para que serve, certo? Eu quero apresentar para você os recursos, que são os nossos 3 comandos. Então dentro da linguagem C#, e aí eu quero deixar bem claro, tá? Na linguagem C#, você consegue trabalhar com 3 comandos, tá? Similares. Ou seja, esses 3 comandos aqui são comandos de laços de repetição. Então cada um deles na sua particularidade, nas suas diferenças aí, mas a princípio são utilizados para o mesmo princípio. Fazer com que determinado código ou uma linha de comando seja repetido. Beleza? Ok. Então nós temos aqui o for. Temos o comando for, né? Que traduzindo para o português aí seria o para. Esse cara aqui você vai utilizar quando você sabe exatamente o número de vezes, tá vendo aqui, o número de vezes, certo? Que o seu laço, né? Que o seu comando, ou que o seu bloco de código, o que você vai colocar dentro do for, certo? Vai repetir. Então, quando você sabe exatamente o número de vezes, é mais indicado você utilizar o for. Nós vamos ver porquê também, eu vou mostrar, vou provar para vocês hoje aí o porquê. Tudo bem. Existem outros 2 aqui, que é o comando while e o do while, né? While e do while. While, então, enquanto, certo? Enquanto.
Esse cara aqui, traduzindo aí para o português, significa enquanto. E esse cara aqui, do while, né? Se o while é enquanto, do while só pode ser faça enquanto. Ou enquanto, né? Aí a gente vai aprender uma coisa que chama-se condição, tá? Uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira ou falsa, né? Ele vai entrar ou então sair do laço. A gente já vai ver daqui a pouco já. E como todas as minhas aulas também vai ter a parte prática, tá? Então não se preocupe, presta atenção aqui, porque depois quando a gente for para a parte prática, os exercícios de hoje vão ser bem mais tranquilos, tá? Então a gente vai conseguir fazer aí, vai sobrar bastante tempo, creio eu, nós vamos conseguir fazer isso aí com pausas, tá? Para que você consiga assimilar melhor o conteúdo aí. Tudo bem? Então os dois últimos aqui, que é o while e o do while, esses dois caras aqui, serve para indeterminado número de vezes. Ah, peraí, então eu não vou saber nunca então quantas vezes que ele vai executar? Não, não é que você não vai saber nunca. É que é para um número indeterminado. Então, quando você está construindo o seu programa, você não sabe quantas vezes que ele vai ser executado. Ele pode ser executado 2 vezes, mas pode ser também 30, pode ser 10, pode ser 20. Tá? Quem vai determinar isso daí ou é o seu usuário, tá? Ou é o resultado de alguma variável, que com certeza também vai ser fornecido por ele, o valor dela. Tudo bem? Então entenda aqui por que eu estou falando indeterminado. Certo? Pode passar para o próximo slide. Então beleza, são esses 3 comandinhos aí que nós vamos ver na aula de hoje inteira. E vamos começar pelo primeiro que estava lá, que é o comando for. Tudo bem? Olha só, permite que um certo trecho de programa seja executado um número determinado de vezes. É o que estava falando no slide anterior. Pode passar para o próximo. Muito bem, olha lá então. Aqui já tem um exemplo da sintaxe desse comando e como que ele vai ficar dentro do C#. E aqui do lado direito eu dividi aqui memória e vídeo. Por quê? Para a gente começar a fazer alguns testes de mesa. Professor, nossa, professor, agora o senhor ficou malucão, hein? Teste de mesa? Quer dizer que eu vou ter que pegar a mesa aqui e vou ter que colocar a testa nela? Não. Teste de mesa, pessoal, simplesmente é o quê? É você testar o código que você está fazendo. Você vai testar, só que é passo a passo. Por isso que chama teste de mesa, tá? Por que chama teste de mesa? É como se você pegasse uma folha de caderno, certo? Um papel e uma caneta mesmo, que é coisa que poucas pessoas usam hoje em dia, infelizmente, tá? E você vai sentar em cima da mesa e vai fazer o quê? O teste de mesa. Você vai analisar o código, você vai executar aqui no papel o que ele vai fazer quando ele estiver sendo executado no computador. Tudo bem? Por isso que chama-se teste de mesa, tá? Por quê? Porque é demorado. E existem erros, tá? Existem falhas de lógica que você só consegue descobrir se você debugar o código. O debugger, então, que todo mundo fala, né, que todo mundo já ouviu, pelo menos, falar esse termo, vamos debugar o código, certo? Isso daí nada mais é do que você fazer o teste de mesa dele, tá? Então, você pegar, sentar mesmo na frente da máquina ali e fazer linha por linha ali o que o programa está fazendo na prática, o que ele vai fazer, porque concorda comigo que ele faz muito rápido, tá? Então, tem coisa que você não consegue acompanhar o raciocínio da máquina, né? Nunca. Correto? Então você tem que sentar ali mesmo e debugar o seu código, porque só aí você vai encontrar ali os seus erros de lógica. Nós temos 2 tipos de erros aí na parte de programação. Existem os erros de lógica e os erros de programação. Qual é a diferença de um erro para o outro? Vamos lá. Quando você tem um erro de programação, é muito mais fácil de você consertá-lo. Por quê? Porque ele vai impedir que o seu programa seja compilado. Quando você compilar ele vai dar erro e ele vai acusar. E as ferramentas que nós temos hoje em dia, que é o caso do Visual Studio, que nós estamos usando ele para programar na linguagem C#, né, já são muito bem construídas hoje em dia e ajudam a vida, né? Elas são facilitadoras da vida do desenvolvedor. Então, por exemplo, eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, esqueci de colocar uma aspas, coloquei o nome de uma variável que não existe. Tudo isso daí, quando você for compilar, ele não vai deixar, ele já vai acusar o erro ali e vai parar o cursor, né, aonde está o erro. Então fica muito mais fácil de você corrigir o erro. Beleza. Agora, qual que é a diferença então de um erro de lógica? Um erro de lógica. Por exemplo, não vai dar erro na hora de compilar. Vai compilar, tá? Vai gerar o seu exe, você vai implantar, o teu cliente vai começar a usar e no final do mês o cara vai tirar lá um relatório das vendas do mês de outubro. E aí ele vai ligar para você, tá dando aqui uma diferença, tá, de 55 centavos. E aí, meu amigo, como é que você vai fazer para achar isso? Isso aí não é um erro de programação, isso é um erro de lógica.
Tá? Foi alguma coisa que você fez lá, ou que você não fez, ou que você fez errado, né? Somou, sei lá, um outro número aí com o resultado de uma variável que dependia de um outro cálculo que você esqueceu, certo? Então, isso daí, nas milhares de linhas, nos milhares de métodos, tá? Que você tem aí para gerar esse relatório, você só vai conseguir descobrir se você sentar na frente da máquina, pegar papel e caneta e fazer o quê? O teste de mesa. Certo? Então vamos lá no quadro. Então isso aqui seria o quê? Seria um básico, né? Um teste de mesa, sei lá, modo beginner, né? Que é antes do easy, antes do fácil, para quem gosta de jogo aí. Tá? Então isso daqui seria o quê? Café com leite. Mas eu já expliquei para você o princípio então do teste de mesa. Então eu tenho o código aqui, eu tenho 3 linhas de código, certo? E eu vou executando aqui então na memória e no vídeo. Memória então é o que ele vai fazer na memória do micro e o vídeo que ele vai mostrar na tela. Então, se existir algum comando aqui, nessas 3 linhas, que vai apresentar, que vai exibir alguma coisa na tela para o meu usuário, eu vou escrever para você aqui no vídeo. Tá? E se vai afetar alguma coisa na memória, eu vou colocar nesse lado aqui. Entendido como é que a gente vai trabalhar, então? Certo? Porque fora esse slide aqui, tem mais uns 2 ou 3 que nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Vamos lá, então. Sem contar que isso aqui eu já tinha dado também na aula passada. A gente fez também teste de mesa com o if, mas de repente passou por cima e eu não expliquei, né, com esses detalhes que eu estou falando para você hoje. Então aí você pode falar assim, agora eu entendi, né, 100% daquela aula. Ok, bacana. Tô tomando um pouquinho de água aqui. Vamos lá então. A primeira linha de código aqui, ó, int i. O que ele faz então, que nós vimos lá na terceira aula quando falamos sobre variável? Então eu criei uma variável inteira com o nome de i. Automaticamente ele vai na memória do micro e vai alocar um espaço, certo? Para trabalhar com essa variável aqui. De acordo com os bytes necessários para esse tipo, de acordo com a linguagem, ele já alocou a memória do micro, tá? E o que ele faz ali no comando for, que foi matéria da aula passada? Ele já vai colocar o 0. Lembra aqui que nós temos 3 parâmetros dentro do for? Revisando rapidamente. Esse cara aqui ele vai fazer só a primeira vez, que é o i igual a 0. Beleza? Depois ele testa a condição, que é o segundo passo que ele faz. Depois ele vai entrar aqui ou não de acordo com a condição. E depois que ele sair do ponto e vírgula, ele vai sempre voltar para cá executando esse incrementador que é o i++, que é o terceiro passo. E a partir daí ele vai fazer só o segundo e o terceiro. O primeiro, que é o i igual a 0, faz só na primeira vez. Isso aqui eu já expliquei, né, muito bem na aula passada. Então estou só revisando rápido. Então vamos lá. O i começou aqui valendo 0. Vai testar se essa condição aqui é verdadeira ou falsa. O i que vale 0 é menor ou igual a 10? É lógico que é. Então essa condição aqui é verdadeira, ele vai deslocar para dentro do for e vai executar a linha de comando que está aqui. Então ele vai mostrar, olha só, estou usando o comando write, ele vai exibir alguma coisa na tela. Ele vai exibir o quê? O que está entre as aspas, olha lá, que é o meu nome ali. Então eu vou colocar aqui no vídeo para você, ó, Macedo. Aquele exemplo que eu dei lá de você escrever o seu nome na tela algumas vezes. No caso aqui, ele vai escrever quantas vezes? Vai escrever 11 vezes, né? Porque eu comecei aqui o i no 0. Tudo bem. Colocou lá o i igual a 0. Beleza. Escreveu Macedo. O que ele faz? Não é um looping? Eu não estou usando looping? Hã? Sim, né? Então ele vai vir para cá, ó, tá? Voltou aqui, ó. Certo? Voltou aqui, beleza. Vai incrementar o i, então. I mais mais. O i mais mais, ele vai para 1. Vamos lá. O que esse i mais mais aqui faz, pessoal? O i mais mais. O i mais mais é a mesma coisa, tá? Que se você tivesse uma linha de comando igual a essa aqui, ó. I recebe a variável i mais 1. Então, ele vai incrementar... Isso aqui é um mais, tá? Ele vai incrementar a variável que está aqui, que é o i, certo? Sempre de 1 em 1. Então, quanto estava valendo o i? O i estava valendo 0. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Ele vai atribuir na variável i. Então, eu sobrescrevi o valor de i. Tá aqui, ó. O i está valendo 1 agora. Tá? Vamos lá de novo. Deixa eu apagar aqui, que eu sou meio assim mesmo, pessoal, tá? Eu faço um monte de rabisco aqui. Mas no final tudo dá certo. Vou apagar. Isso, bonitinho. Beleza. Demora para apagar isso aqui, né? Rapaz do céu. Aí. Apagamos tudo então. Beleza. Incrementei o i para 1.
Agora o i está valendo 1. O 1 é menor ou igual a 10 aí? Então estou fazendo o teste dessa condição aqui, ó. Ainda é. Então, vamos lá. Se essa condição aqui for verdadeira, isso aqui você já aprendeu comigo fazendo o if, tá? Então é a mesma coisa do if. Olha só, na aula passada nós tivemos a aula do comando if, estruturas de seleção. Não tinha também o quê? Uma condição dentro do parênteses? Tinha. A condição sendo verdadeira, o que ele ia fazer? Ele ia entrar dentro do if, não era? Beleza. Se fosse o desvio condicional simples, não tem else, certo? Certo. Então, se for falso, o que ele faz? Não vai entrar no if. O for, ou seja, todo comando de laço vai ser a mesma coisa. Então, entenda. A condição ali é o segundo parâmetro. Ele vai testar. Se a condição for verdadeira, ele vai entrar dentro do for e vai executar os comandos, ou o comando, ou os comandos, tá? Que tiver vinculado a essa condição, dentro do for. Quando for falso, ele vai sair. Tá? Acompanha comigo lá. A única diferença é que se esse for aqui fosse um if, ele ia fazer isso aqui uma vez só. Ah, o i, quanto que vale o i? Olha aqui, ó. O i não está valendo 1? Sim. Então o 1 é menor que 10, não é? Então essa condição que está aqui dentro, ó, é verdadeira. Beleza, ele vai entrar aqui dentro, vai mostrar Macedo na tela e vai sair fora. E vai continuar aqui as outras linhas. Se fosse um if. Como se trata de um for, o for ele é um comando que está dentro de uma categoria que se chama laço de repetição, ele faz um looping. Então, qual que é a característica fundamental de um comando de laço? É ele voltar, ele fazer o looping. Então, é isso que ele fez aqui, ó. O i inicialmente estava valendo 0, 0 era menor ou igual a 10. Ele entrou aqui porque a condição era verdadeira. Mostrou Macedo na tela, está aqui, ó. O que ele faz agora, depois do ponto e vírgula? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele sempre vai voltar, entendeu? É isso que você tem que pegar aí do for. De um comando de laço. Sempre ele vai voltar. Ô professor, sempre? Sempre. Mas professor, não. Sempre é sempre. Tudo bem? Então não se esqueça disso. Ele sempre vai voltar. Voltou para cá, o que ele faz primeiro? Vai executar esse terceiro parâmetro aqui, ó, que é o i++. Incrementei para 1 lá, vai testar a condição de novo. O i ainda é menor ou igual a 10? Ainda é. Vai entrar aqui de novo e vai repetir a mesma linha, porque é para isso que ele serve, é para repetir. Tá? Se ele vai repetir a mesma linha, ele vai fazer a mesma coisa na tela, vai escrever Macedo. Óbvio, né? Chegou aqui no ponto e vírgula, o que ele faz? Sempre vai voltar para cá. Aí ele faz o quê? De novo, o terceiro parâmetro, i++. Agora o i está valendo 1 já. Quanto que é 1 mais 1? É 2. Então vai subscrever aqui o valor do i na memória para 2. E vai fazendo assim, vai testar a condição de novo. O i está valendo 2 agora. O 2 ainda é menor ou igual a 10? Ainda é. Entrou aqui no for, vai escrever Macedo pela terceira vez. Tá? Escreve pela terceira vez e incrementa para 3. Tudo bem? É isso aí, né? É. Quando ele escrever a 10ª vez, então, fazer de conta que a gente já escreveu Macedo pela 10ª vez. O que vai acontecer com o i? O i estava valendo 10 e ele vai ser incrementado para 11. Concorda comigo? Porque ainda o i estava valendo 10. 10 mais 1 é 11. Então, eu vou colocar aqui agora o valor de i é igual a 11, na memória aqui, ó. Tudo bem. Fez isso? Fez. É sinal que eu já estou aqui, correto? Então, eu já fiz esse passo aqui, ó. Mostrei essa linha aqui, que é o Macedo pela 10ª vez, está aqui. Aí, chegou no ponto e vírgula, o que ele faz? Ele voltou para cá. Fez esse passo aqui e vai incrementar para 11, ó. Já fiz aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou testar a condição de novo. Deixa eu apagar aqui, que já encheu de rabisco de novo. Tá vendo como é que é? É assim mesmo. Então, agora aqui, ó, eu vou testar a condição, que é esse cara aqui, ó. Então, quanto que está valendo o i agora? Está valendo 11. Então, 11. O 11 que está aqui, ó, é menor ou igual a 10? Opa, agora não é mais verdadeiro. Agora deu falso. Por quê? Porque o 11 é o primeiro valor, tá, que faz cair o resultado dessa condição aqui para verdadeiro. Agora é falso. Porque o 11, ele não é nem menor e nem igual a 10, ele é maior. Opa, então essa afirmação aqui está falsa. É uma falsidade. Se é falso, ele não vai entrar aqui no for mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai pular o for. Não vai executar essa linha aqui e acabou. Ele não volta mais. Ele fica preso aqui no loop enquanto a condição for verdadeira. Por isso que eu falei que é igual o if. O if ele só vai entrar dentro do if quando a condição for verdadeira. Se não for, ele passa reto. A diferença é que aqui ele vai voltar sempre que a condição for verdadeira. A condição deu falso, ele vai cair para fora aqui e vai executar porventura as outras linhas de comando que você tem aqui depois então do final daquele laço de repetição. Tem como apagar para mim aqui esse slide inteiro, Celso?
Apaga e fica nele, por favor. Muito obrigado. Então, só completando aqui, ó, esse texto embaixo que indica ali, então, a sintaxe desse comando que nós temos ali. O igual, então, como você já viu comigo, né, seria o sinal de atribuição. Então, aqui ele está sendo utilizado para quê? Para você colocar o valor inicial, né, que é o 0, dentro do i. Certo? O int i ali, ó. O int i aqui, que está aqui. Isso. É a criação da variável i. Tá? Então, é a linha que está lá em cima antes do for. Int i. Estou criando a variável i. Beleza. O 0 é o valor inicial. O 10 indica o valor final, ou seja, então o 10 sendo utilizado aqui na condição para determinar até quando que ela vai ser verdadeira. Tá? O i mais aqui, então aqui, ó, indica que irá variar de 1 em 1. Então eu só posso utilizar o i mais quando eu quero incrementar a minha variável, que tem que ser inteira ali, no caso, de 1 em 1. Certo? Pessoal, difícil? Creio eu que não, né? Eu acho que é tranquilo. Por quê? Porque você já sabe ali mais ou menos como é que era a lógica do if. Então não vai mudar nada. A única coisa que muda, que eu quero que você entenda, é que é um looping. Então ele vai voltar. Ele vai voltando sempre. Tá? E é o foco dele. Você viu que ali, ó, com uma linha de código só, tá? Que é o console.write Macedo, e com uma linha só eu escrevi ela, tá? 10 vezes. Então eu fiz com que ela seja repetida 10 vezes. Tá? Se eu quiser fazer com que ele escreva o meu nome na tela 1000 vezes, aonde que eu tenho que mudar? Eu só vou ter que mudar aqui, ó. Ao invés de 10, eu vou escrever 1000. Olha só que fácil. Nossa, professor, é só isso? Só isso. E quando você executar esse código, você vai ver que ele vai executar essa linha, portanto ele vai escrever o meu nome na tela 1000 vezes. Bacana, né? Beleza, pode ir para o próximo slide então, Fabi, por favor. E aqui já tem o for também, tá? Só que agora dentro de um algoritmo mais completo aqui, ó. Então temos algumas variáveis ali que nós estamos criando, tá? Temos o for aqui também, ó, tá? Então o for está aqui. Opa, apareceu umas chaves ali, ó. Lembra do conceito de chaves? As chaves, então, abre e fecha para início e final de bloco. Então, quando nós estamos na parte prática lá, nós criamos a classe program, né? E tem o método main. O método main lá tem o abre e o fecha dele. Seria esse cara aqui, ó. Ele abre e fecha, normal. E o for? O for também tem. Se você quiser colocar abre e fecha chaves para ele, ele também tem. O if também tem. O else também tem. O que vai mandar se você precisa pôr ou não é o número de linhas vinculadas à condição. Então, para esse looping, tá? Para essa linha ser executada, tem que passar por essa condição aqui. Essa condição tem que ser o quê? Verdadeira. Tudo bem? Então, para essa condição ser verdadeira, se ela for verdadeira, ele vai entrar aqui dentro e vai executar o que está dentro das chaves. Quando eu tenho. Quando eu não tenho chaves, presta atenção o que ele faz, como que o compilador trabalha. Tá? No caso de você não colocar chaves, ele vai executar somente até o primeiro ponto e vírgula, ou seja, um comando só. Então ele vem aqui, acha o ponto e vírgula e ele sabe que desse ponto aqui para trás existe um comando. Então ele só vai executar esse comando aqui vinculado a essa condição. E se eu tiver uma outra linha ali? Ele vai executar aquela linha só depois que ele sair desse laço. Tá? Mesmo que você coloque ela aqui embaixo, o que manda aqui não é a indentação daí, não é se você alinha, certo? Ah, não, mas eu fiz, né, tudo bonitinho ali, coloquei tudo embaixo, beleza. O que é interessante para ele é as chaves. Se tem chave, aí ok, porque daí você pode colocar ou uma linha do jeito que está aqui, ou então várias, que ele sabe que ele tem que executar esse trecho até que ele ache o fecha-chaves dessa chave que você abriu. Agora, se não tem, então ele vai finalizar no primeiro ponto e vírgula. Tá? Então gravem isso daí, que isso aí é muito importante. Vamos fazer então um teste de mesa aqui, só da soma ali, ó. Vamos lá, conte, né? O conte, ele começou aqui valendo 1. Então vou criar aqui na memória, conte igual a 1, tá valendo 1. E aqui ele já testa. O 1 é menor ou igual a 5? É verdadeiro, vai entrar aqui no for, correto? Vai gravar então, vai fazer uma atribuição na variável soma. Quanto que vale soma? Vamos olhar aqui em cima, olha lá. Criei a variável soma com 0. Então soma, inicialmente, tinha um valor zerado. Estava 0 aqui, ó.
Vamos ver o que ele vai acontecer então. Soma vai receber o valor dela mesmo, que é 0, mais o num. Quanto que vale o num? Olha aqui, ó, o num está aqui em cima. Está valendo 1. Então, 1 mais 0 vai dar 1. E vamos colocar aqui o valor de num para você não esquecer que é 1 também. Beleza? Ok. O que faz então? Agora ele não vai mais chegar no ponto e vírgula. Ele chega até o final da chave aqui, ó. Mas a mesma coisa, ele vai voltar. Então ele volta aqui no for. Faz o que então? O terceiro parâmetro, conte mais. Então o conte vai para 2. 2 vai testar a condição. É menor ou igual a 5? Ainda é. Entrou aqui e vai executar novamente essa linha. Só que os valores agora são outros. Olha só, a soma vale 1. Então quanto que é 1 mais 1? É 2. Beleza, 2. Chegou aqui nesse ponto, vai voltar, vai incrementar o conte de novo. Mais 1, ele vai para 3, certo? 3 é menor ou igual a 5, ele vai entrar aqui e não precisa ser muito inteligente para entender aqui que ele está fazendo sempre de 1 em 1, certo? Porque o valor de soma é 2. 2 mais 1, o num é sempre 1, ó. 2 mais 1 vai ser 3. Então aqui o soma agora vai estar valendo 3. E assim vai, 3, 4 e 5. Quando chegar aqui embaixo, quando que ele vai sair daqui, ó? Quando o conte for igual a 6, vai ser falso. Quando essa condição aqui for falsa, ele vai sair fora. E ele vai executar essa linha aqui, ó, que é a média. A média estava zerada aqui em cima ainda. Vai receber o quê? O valor de soma, que é 5, dividido por 5, que vai dar 1. O resultado desse cálculo aqui deu 1, eu gravei em média. Então eu posso falar aqui na minha memória que a média é igual a 1. E aí eu tenho aqui abreviado console write line, ó, o CW ali, tá? Escrito assim, ó, média, tá? E aqui eu vou mostrar a variável média. Então na tela o que ele vai fazer? Média. Ué, professor, mas ele não vai sair o valor da média? Vai, mas aqui, ó, esse média que eu escrevi ali é o que está entre as aspas, ó. Tá vendo? É um texto. E aí sim ele vai procurar na memória o valor da variável média. Então ele vem aqui, ó, memória. Quanto que vale média? Vale 1. E ele vai mostrar aqui. Tem os dois pontinhos ali, certo? Que está entre as aspas ainda, ó. Tá vendo aqui, ó? Então ele mostrou. E aí ele vai mostrar aqui o número 1. Tá claro? Então vamos ver na prática como é que é isso aí. Temos uma atividade ali. Pode jogar no quadro, por favor? Atividade, olha só. Construa... Opa, caiu aqui. Construa um programa em C#. Não foi eu não, tá? Foi a tampa do negócio que caiu aqui. Construa um programa em C# para calcular a média de uma turma que tem 5 alunos. Então eu coloquei ali para você ver que nós vamos fazer isso aí agora, tá? Vamos lá então. Pode mostrar lá o note agora e nós vamos fazer isso aí na prática com você, rapidinho a gente já faz, tá? Isso. Deixa eu só pegar minha folha aqui que tem aqui a atividade escrita, para nós não nos perdermos. Vamos ver aqui. O computador desligou? Beleza, hein? Ah, não, ele só bloqueou aqui, vamos lá. Então, ok, estou usando outro note hoje, mas beleza, tem o Visual Studio aqui também, tranquilo. Criei uma pastinha aqui, Anderson Macedo, vou colocar aqui, nós estamos na aula 5, né? Então vamos criar uma pastinha aqui dentro, como você já conhece aí o meu sistema de trabalho, né? Aula 5. E aqui dentro, então, eu vou copiar o caminho para colar lá no campo Location do projeto. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Acho que essa máquina aqui é até mais rápida que aquela que eu estava usando, ok? E vamos criar então um projeto, ó. Aqui você já sabe, né? Dispensa fazer isso daqui pausadamente com você. Já estamos na 5ª aula, né? Vamos criar um projeto novo do tipo, né? Na linguagem C#, do tipo console application. Está selecionado aqui. Aqui no location eu vou colar lá a pasta que eu criei. Deixo marcado aqui para criar um subdiretório dentro desse diretório aula 5. E aqui eu vou criar outro cara que chama aula 5. O nome do projeto e o nome da solução serão iguais como de costume. Ok. O que ele vai trazer aqui para a gente, que nós já conhecemos? A nossa classe Program. E aqui o void main. E aqui então nós vamos trabalhar. A atividade fala assim então. Construa um programa em C# para calcular a média da turma que tem 5 alunos. Então eu não vou criar 5 variáveis, tá? Média de cada aluno. Eu vou criar uma variável só, tudo bem? E eu tenho que criar o quê? E eu tenho que fazer com que ela seja contada. Eu tenho que criar um acumulador para ir somando
o total das médias dos 5 alunos, para depois eu fazer a média. Porque como é que a gente faz média? Primeiro tem que somar e dividir. Seria aqui uma média aritmética. Então eu vou somar todas as médias desses 5 alunos, eu vou ter 5 médias, correto? Eu vou somar tudo e vou dividir por 5. Eu vou ter a média de uma turma de 5 alunos. Ficou claro? Então vamos lá. Vamos criar aqui algumas variáveis para a gente usar. Do tipo double. Vamos criar aqui a variável soma. Sempre inicializando, então, para não ter o risco de você usar a variável com sujeira de memória. Vamos criar a variável média. Essa média aqui, ó, vai ser a média do aluno. Então, eu vou colocar assim, ó, MD aluno. Tá? E eu vou ter uma outra variável que vai ser o MD turma. Essa variável aqui que vai ser a resposta da minha atividade, tá? Porque o que eu quero mostrar lá? Quero fazer um cálculo da média da turma. Só que para isso eu preciso do somatório das médias dos alunos. Beleza? Então vamos lá. Vou comentar para você aqui, ó. Inicialização de variáveis. Beleza. Vamos lá então. Eu tenho que pedir essa média para o meu aluno. Então, um comando para escrever alguma coisa na tela, que vai ser o write. Eu vou pedir a média desse cara aqui, ó. Entre com sua média. Não é isso? Isso aqui tudo nós já vimos, tá? E eu vou ler esse cara e vou guardar onde? Na média corrente, ó, que é a média do meu aluno. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vai receber console.readline. Você já sabe que isso aqui vai dar erro, então eu tenho que converter os tipos, né? Então já vou fazer aqui o double.parse. Se quiser, você já sabe para que é e como é que usa. Eu já vou converter aqui porque isso aqui é valor double. Chega texto e eu tenho que gravar em uma variável que é double, que é o MD aluno. Então já estou fazendo isso daqui. Beleza. Só que essas linhas aqui, essas duas linhas, eu quero colocar dentro de um laço para repetir 5 vezes. Então, utilizando o conceito que nós já aprendemos, que é o comando for, né? O comando for, eu vou colocar isso aqui agora. Então, eu vou criar mais uma variável aqui em cima, que vai ser o contador do número de vezes que vai ser executada a minha rotina, que é o for. Como no slide estava lá, eu vou criar do mesmo jeito, ó, int i, tá? Ponto e vírgula. E vou inicializar esse cara aqui dentro do for. Então, vai ser assim, for, o i igual a 0, ponto e vírgula, a condição i menor ou igual a 5, tudo bem? E aqui o i mais mais. Beleza. Abre chaves aqui e vou fechar aqui embaixo. Ó, ele já colocou as duas linhas de código que eu fiz vinculados a esse for. Por que eu tenho certeza que ele fez isso? Porque eu coloquei abre chaves e fecha chaves. E aqui você pode até comentar assim, ó, início do for, e aqui é o final do for. Então, tudo que está aqui dentro dessas chaves, ele vai executar respeitando a condição do parênteses que está aqui, ó. Então, ele vai entrar aqui quando? Quando esse cara aqui for verdadeiro. Quando for falso, não vai mais entrar aqui. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar a minha média aqui e depois eu vou colocar uma linha assim, ó. Fim do programa. Console.writeline, tá? E aqui eu vou escrever fim do programa. Antes disso, eu tenho que mostrar a média aqui. Só que para isso eu tenho que fazer a soma ainda. Eu não fiz nada ainda. Eu só estou pedindo as médias e estou gravando nesse cara aqui. Tá, como é que eu faço então para criar um acumulador? Toda a média de cada aluno, né? Cada média de cada aluno vai estar gravada onde? Nessa variável aqui. Só que se eu não guardar essa informação para uma outra variável, eu vou subscrever o valor dela. Porque toda vez ele faz isso, ele vai pegar o valor que o meu usuário digitar na hora da execução e vai gravar nessa variável aqui. Então, eu vou perder o valor que estava aqui. Então, eu preciso guardar ele. Então, eu vou fazer assim, ó, soma recebe soma mais MD aluno. Para na próxima vez que ele entrar aqui, eu já ter esse valor aqui guardado em soma, entendeu? E aí eu vou ter a nova média, a média do segundo aluno. E eu faço a mesma coisa aqui, pego o que eu já tenho e somo com essa média corrente. A média desse aluno agora, do aluno corrente. E eu vou guardar para cá. No final, eu vou ter nessa variável todas as médias somadas. E aí é só fazer assim, ó. Na variável média, na variável MD turma, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a soma e vou dividir pelo total de números de alunos que eu tenho na turma, que é 5.
tá feito o meu exercício. E aí, antes do fim do programa, eu vou mostrar a média. Olha lá, console.writeLine. Do mesmo jeito que estava no slide também, ó, eu vou colocar aqui, ó, média, 2 pontos, e aqui eu vou colocar a variável, variável MD turma, ponto e vírgula. Vamos testar? Ctrl F5 para testar. Está pedindo a média de quem? Do primeiro aluno. Quantas linhas iguais a essa aqui eu escrevi dentro do meu código? Ó, só tem uma linha igual a essa aqui, ó, entre com sua média, tá vendo? Ó, entre com sua média. Está escrito uma vez. A diferença é que eu coloquei isso aqui dentro de um for, dentro de um laço. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 100. Ah lá, está pedindo de novo. Por quê? Porque ele está repetindo esse cara aqui, tá? Mais uma vez e vai repetir até que essa condição seja verdadeira. Vamos ver até onde que ele vai aqui, ó. 4, 5, está repetindo 6 aqui. 6 vezes, mas eu já sei por quê. Ah lá, mas ele deu certo, tá vendo? Ele repetiu o número de vezes e mostrou aqui a média. Só que aqui ele dividiu por 6, por isso que... Por 6 não, ele somou 600, né? E dividiu por 6, por 5, por isso que ele deu 120 ali. Mas aqui é o seguinte, aqui eu vou começar com 1 já, ó. Tá? Vamos ver se vai dar certo agora, eu já mostro para vocês o que eu fiz. Isso, beleza, tá vendo? Então, nada melhor do que você testar um algoritmo de média, de você colocar tudo igual, a média tem que ser igual. Olha lá, 100. Então, 100, 100, 100, 100, 100. Somou, deu 500, dividiu por 5, vai dar 100, claro. Então, se eu alterar aqui as informações, eu vou colocar outros números agora. 98, 78, 77, 89, 100 e 100. Então, agora a média foi 92,8. Tá vendo? Repare que as variáveis eu criei com o tipo double. Então, por isso que ele está saindo uma vírgula aqui, ó. Mesmo porque se você colocar inteiro, ele vai dar erro, porque ele soma e divide, né? Então, pode ser que dê número quebrado. Então, não aconselho você usar a variável inteiro quando envolver divisão, tá? Que é o caso aqui. Pessoal, tranquilo? Simples de tudo, né? Deixa eu só fechar aqui, deixa eu ver. Ctrl F5 de novo. Tá? Então, novamente aqui o código, ó. Toda vez que ele vai entrar aqui, ele testa a condição. Por que repetiu 5 vezes então? Por causa do i, ó. O i tá valendo 1 aqui, ó. Ó, o i vale 1. Depois ele vem para cá, 2, 3, 4, 5. Fez então esse cara pela 5ª vez e incrementou para 6. Viu aqui, ó. 6 é menor ou igual a 5? Não, é maior. É falso. Saiu para fora aqui. E vai dividir por 5. Tudo bem? Beleza. Agora é perguntas, é isso? Perguntas então. Pessoal, então como você já viu aqui alguma coisa, né? Algum conteúdo da aula, eu vou apresentar então somente os outros 2 comandos para você, que é o while e o do while, mas vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Então eu vou abrir aqui para um momento de perguntas rápido, para que se caso você estiver boiando ainda, né? Você faça aí a sua pergunta para que a gente consiga sanar ela agora, tá? Vamos lá então, um breakzinho rapidinho, nós já voltamos.
Muito bem, então, estamos de volta. Temos uma pergunta aqui do Paulo, lá de Teixeira de Freitas, né? Obrigado pela pergunta. Lá da Bahia. Ei, pessoal da Bahia, muito bom. Tá fazendo muito calor, hein, não? Aqui tá, hein? Rapaz do céu, um sol lascado aqui. Mas vamos lá. Professor, o aluno gostaria que explicasse novamente sobre a conversão da variável. Então, vamos lá, então. Vou explicar para você aqui, para você que pediu. Depois, se tiver como colocar aí o nome do aluno, tá? Só para eu saber aqui quem que é. Olha só. Então, a linha que faz a conversão de tipos de variável é a linha aqui de leitura. É o comando console.readline. O que eu disse, pessoal? Quando você executa o programa, tudo que você vai inserir aqui, ó, tá? Onde ele pede, ou seja, na entrada de dados, mesmo que é um valor numérico, tá? Então, eu coloquei ali 1, 2, 3, 2, 1. Isso aqui é um número, é um valor numérico. Só que ele vai ser captado como texto, tá? Nossa, professor, mas é isso aí? É isso daí mesmo. Então, tudo que chega aqui, tá? Tudo que seu usuário fornece aqui vai chegar como texto. Pelo menos aqui nos projetos console application funcionam assim, dessa forma, tá? Então, ele não consegue guardar um texto dentro de uma variável, que é o nosso caso aqui, ó, mdaluno, foi criado aqui como tipo double. Então, não é o mesmo tipo. Então, se você deixar assim, só do jeito que estava, olha só, veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Vou apagar aqui o parse. Vou deixar só assim, ó. Isso aqui vai dar erro. Se eu tivesse uma outra variável que fosse um texto, olha só, vou criar aqui uma variável nome, tá? Que é um string. Então, é uma variável que trabalha com caracteres alfanumérico, é um texto. Então, se eu colocasse essa variável aqui, ó, ele iria funcionar. Olha lá, não deu a linha de erro, tá vendo? Porque essa variável aqui é texto, então texto com texto, ok. Tá? A compatibilidade é 100%. Agora, quando eu coloco a outra variável, que é o caso, mdaluno, opa, esse cara aqui é um valor double. Então, ele não consegue converter. Se você parar o mouse aqui em cima, é isso que ele vai falar. Ó. Olha ali, você consegue ver? Ó, ali embaixo onde está escrito error, cannot implicit convert type string to double. Então, ele não consegue converter. Para isso, nós utilizamos o comando, tá? Um dos comandos que pode ser usado é o parse. Então, você vai colocar aqui o tipo para qual você quer converter, tá? Que é double, ponto parse. Parse com letra maiúscula. O parse é o quê? É um método, é uma função, tá? Que faz isso, que vai converter o que está dentro do parênteses, ó, por isso que você abre parênteses ali e fecha no final, tá? Vai converter o que está aqui para o double, que é o mesmo tipo dessa variável aqui, por isso que não deu erro mais. Explicado? Então vamos lá, vamos para a aula então. Slides, vamos continuar na matéria. Aqui o nome do aluno é Fábio Dalorto, beleza. Um abraço aí para o Fábio então. Vamos lá, comando while, que é o segundo comando então da estrutura de laço de repetição. Falamos do for, vamos falar agora do while. Permite que um certo trecho de programa seja executado de 0 a n vezes. Então isso aqui é uma outra pergunta lá do polo do Ricardo, né, que já é nosso conhecido aí, tutor de sala, né? Beleza? Então por isso que eu não respondi, porque nós vamos tratar desse assunto agora, tudo bem? Vamos lá então. Permite que um trecho então seja executado de 0 a n vezes. Então eu posso executar ele de 0, né? 0, 1, 2, 3, ou então quantas vezes eu quiser, n vezes. E eu posso deixar isso aqui a cargo do meu usuário também. A cargo de uma variável que vai ser populada por ele, que o valor vai ser fornecido por ele. Consequentemente, vai ser controlado o laço por ele também. Tá? Depois eu dou um exemplo disso daí na prática. Vamos lá para o próximo. Permite que um certo trecho de programa seja executado enquanto uma certa condição for verdadeira. Então você viu que é a mesma coisa, tá? É igualzinho o for. O que vai mudar aqui é o nome. Ao invés de ser for, é o while. E o for tinha 3 parâmetros aqui dentro do parênteses, tá? Você tinha ali o primeiro parâmetro que você inicializava a variável de controle com um valor, o segundo que era a condição e o terceiro que era o incrementador. No caso do while, ele só vai colocar a condição. Então aqui dentro você ia ter só aquele assim, ó, o i menor ou igual a 5, né? No caso do nosso exemplo, da nossa atividade, que era uma turma de 5 alunos. Você ia colocar só isso daqui. Por quê? Porque ele só pede aqui, ó, a parte da condição. Abre chaves e fecha chaves também não é obrigatório, é de acordo com aquelas regras que eu expliquei das chaves. E aqui dentro você vai colocar os comandos. Acabou. Professor, é só isso? É só isso. Você vai ver que é fácil, fácil, fácil. Vamos para o próximo slide. E aí um outro exemplinho
com a parte também ali de memória e vídeo para a gente fazer um debug, né, para fazer um teste de mesa, do código que está aqui à esquerda. Olha só, peguei aqui a variável i e inicializei com 1. Então coloquei aqui, ó, memória. Como é que chama a minha variável lá? I. Qual que é o valor que eu coloquei nela ali? 1. Então tá aqui, ó, memória. Cheguei aqui então no comando do looping, comando de laço. Então ele vai ficar preso a esse comando aqui, ó, a essas linhas aqui, sempre ele vai voltar para cá, até que o quê? Que essa condição do parênteses seja verdadeira. Quando ela for falso, vai sair também igual for. Entendido isso aí, pessoal? Entendido, né? Chegou ali então para executar a primeira vez o while. Vai fazer o quê primeiro? Vai testar a condição, para saber se vai entrar ou não, porque vai que ela é falsa. Se o i tivesse valendo 6, a condição ia ser falsa, ele já não ia nem entrar ali, entendeu? Então por isso que você precisa verificar o valor inicial aqui, ó, da variável, no caso, de controle aqui do laço. Se você estiver utilizando essa técnica, tá? O 1 é menor ou igual a 5? É claro que é verdadeiro. Então ele vai entrar, né, aqui dentro e vai executar os comandos que estão aqui. Aqui eu tenho duas linhas de código, e não só uma, tá vendo? A primeira linha é essa aqui, e a segunda é o i mais aqui, ó. Que no caso do for, essa linha era colocada dentro, né, do escopo aqui, ó. No while você tem essa diferença, você não consegue pôr lá, então você tem que colocar aqui embaixo. Faz com que o meu while seja impossível quase de você fazer com uma linha só. Então, são duas linhas ou mais, então obrigatório abre chaves e fecha chaves. Morreu aqui, certo? A primeira linha está abreviado o console.write ali, mas você sabe que ele vai escrever Macedo na tela. Escreveu lá, Macedo. E vai executar a próxima linha, beleza? Ele faz o quê? Uma sequência de passos. É isso que é a definição da nossa matéria. Um algoritmo. Ele vai executando passo a passo. Essa linha aqui está primeiro, ele faz essa. A outra ele vai fazer depois. I mais. Então ele vai incrementar o i aqui para 2. Você já sabe que faz, né? 1 mais 1 vai ser igual a 2. Chegou aqui, ó, fecha chaves. Acabou o laço. Mas é um laço? É. Então o que ele faz? Volta para cá. A mesma característica de funcionamento do for. É um looping também. Então ele ele vai voltar e vai testar de novo a condição que está aqui. O i agora vale 2. Olha lá onde está ali o memória. Está valendo 2 agora, não está? Beleza. 2 é menor ou igual a 5? Ainda é. É verdadeiro, ó. Está aqui, ó. Vai desviar para cá de novo. Vai escrever Macedo mais uma vez. Vamos ver se dá tempo de fazer completo isso aqui que é melhor. I mais. Incrementou então 2 para 3. Bacana. Chegou aqui, o que ele faz? Volta para cá. Nossa, professor chato, hein? Então. Mas é só se você fizer que você vai aprender, tá? O 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Vai entrar aqui de novo. Vai escrever o que lá? Macedo. Oh, nossa, mas ele sempre faz igual? Sim, você está utilizando essa estrutura para repetir, não é isso? Então ele vai sempre fazer igual. A próxima linha, I mais. Incrementou aqui para 4. Chegou aqui no fecha chaves, o que ele faz? Volta para lá de novo. O 4 é menor ou igual a 5? Verdadeiro, está aqui, ó. Vai desviar para dentro. Vai escrever Macedo. Macedo. Beleza. Chegou aqui, vai incrementar o i. Ó, o i, vou fazer aqui na linha de baixo que não tem mais espaço. I igual a 5. Chegou aqui no chaves, vai lá para cima de novo. Ó, pera aí, agora o i está valendo 5. Ele vai sair? Não, né? Ó, porque o 5, ele não é menor, mas ele é igual. Isso aqui é um operador só. É um operador relacional menor ou igual. Está sendo utilizado junto. Então você nunca pode colocar um espaço ali, senão ele vai descaracterizar o operador que você tem. É um operador que é para você usar junto. Então é menor ou igual, certo? Então como ele é igual, satisfaz a condição ainda. Ela ainda é verdadeira. Ele vai entrar para cá e vai executar a linha que vai escrever Macedo mais uma vez na tela. Vamos contar aqui quantas vezes que ele fez, ó. Escreveu 1, 2, 3, 4, 5. Acabou aí. Então agora não pode mais entrar no laço. Vamos ver se está certo? Por isso que nós estamos fazendo um teste de mesa, para verificar se o algoritmo está certo. Para saber se ele está fazendo aquilo que você queria que ele fizesse. Vai executar mais uma vez aqui o i e vai passar a variável para 6. Ó. Importantíssimo esse passo. Chegou aqui, ó, na chaves, o que ele faz? Voltou para cá de novo. Tudo bem? E ele vai testar. Ó. Agora o i vale quanto? Vale... Olha aqui, ó, vale 6. O 6 é menor ou igual a 5? É claro que não é. Então a condição é falsa. Ele vai sair aqui então do meu laço.
e vai executando então as outras linhas que porventura tiverem aqui. Apaga tudo para mim, Fabi, por favor. Pessoal, tranquilo, né? Fácil, simples de entender. Olha só, um detalhe. Essa linha aqui, ó, tá? É de suma importância, tá? O incrementador ali. Por quê? Vamos retirá-la do código. Faz de conta que eu não tenho ela. Risquei ela aqui, ó. Ele vai funcionar como deveria? Não. O seu programa vai travar. Ele vai ficar no que a gente chama de um looping infinito. Ele não vai sair dali nunca. Por quê? Porque a condição que está aqui, ó, tá? Que faz o quê? Que faz com que o seu algoritmo desvie para dentro aqui do laço, mas também faz com que ele pare quando ela é igual a falso. Nesse caso aqui, ó, de você não ter o incrementador desta variável, essa variável i sempre vai ficar valendo o valor inicial, que olha só como que a gente pôs aqui em cima, ó, igual a 1. O i vai valer 1. Se você duvida, o que você faz então? Teste de mesa. Olha lá, vamos fazer o teste de mesa para você aqui. Tá? Então agora eu não tenho essa linha aqui. Opa, disfarce meu aqui. Eu não tenho essa linha aqui, beleza? Mas o i está valendo 1, ó, tá aqui, ó. O i valeu 1, beleza. O i é menor ou igual a 5? É. E o que ele faz então? A condição é verdadeira, ele vai entrar aqui. Vai mostrar Macedo na tela. Ó, Macedo. Tenho mais alguma linha aqui? Não. Chegou aqui na Chaves. O que ele faz? Volta para cá. Quanto que vale o i, pessoal? 1. O 1 é menor ou igual a 5? É. Ele não vai entrar aqui? Vai. Ele não vai escrever Macedo para mim aqui de novo? Também. Olha só que bonito, ó. Tem mais alguma outra linha dentro do while? Não. Chegou aqui, o que ele faz? Vai voltar a vida inteira. Olha quanto que está valendo o i. O i ele vai ficar valendo 1 aqui, ó, a vida inteira. Tá vendo? 1. E se ele é igual a 1, 1 é sempre menor que 5. Então ele vai executar essa linha aqui, ó, sem parar. Tá? Se você fizer um código assim dentro do seu programa e você deixar ele executando, você vai embora amanhã e volta, ele está mostrando Macedo. Vai ficar aí até a máquina uma hora travar. Ou então se você esquecer aí de ligar ele na tomada, né? Então ele vai fazer isso aí até a bateria acabar. E eu vou fazer esse teste com vocês aqui para a gente ver. Então isso daqui caracteriza um looping infinito. Então você nunca pode deixar de esquecer, você nunca pode deixar aqui, tá? De colocar a linha que faz o quê? Que controla o seu laço. Ou seja, essa linha aqui então está sendo de suma importância para que em um determinado momento a minha condição que está controlando a entrada e saída do meu laço mude de valor lógico. Então ela é verdadeira, uma hora ela vai ter que ser falsa, porque senão vai acontecer isso aí que eu mostrei para vocês e o meu programa vai ficar travado. Vamos ler aqui então, olha só. A condição i menor ou igual a 5 é testada sempre que o laço chega ao final. Nós vimos isso daqui, certo? O laço chegou no final, ele vai voltar para cá e vai testar o quê? A condição aqui. Então essa frase está correta. Observação, se a condição for falsa, logo no primeiro teste, os comandos internos, ou seja, dentro do laço, não serão executados. Que foi o exemplo que eu dei aqui quando eu comecei, antes de começar a executar. Se você puder apagar de novo, Fabi. Antes da gente começar a executar esse teste, eu disse, imagine que o i está valendo 6. Ao invés desse número 1 aqui, ó, eu tenho o 6. Então o que vai ter aqui? Ó? O i vai ser igual a 6. Aí eu vou testar aqui, ó. O 6 é menor ou igual a 5? Não é, é maior. Então vai dar falso. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Vai pular para cá direto. Então é esse cara aqui, ó. Se a condição for falsa, que é o que está falando aqui a observação desse tópico, logo no primeiro teste, que é esse que eu dei o exemplo agora, os comandos internos, ou seja, internos ao while, tá? Dentro das chaves aqui, não serão executados. E beleza, pode passar para o próximo slide, tranquilo. Pode ir para o outro, acho que tem o exercício ou não? Isso, atividade instalar 2. Então agora a gente vai demonstrar como funciona então o while. E você vai ver que é muito bacana, que eu não vou nem precisar criar outro projeto. Eu vou trabalhar com esse daqui mesmo e nós vamos transformando de um para o outro. Ou seja, eu tenho o for aqui que eu fiz com vocês. Eu vou mudar de for para while. E você vai poder ver aqui então a diferença que tem de um para o outro. Tá? Então, o for ele é o que é mais diferente dos outros dois. O while e o do while, eles são praticamente iguais. Tá? Vamos lá.
Vou transformar aqui então de for para while, vai fazer a mesma coisa, certo? Então aqui onde está, aqui você viu que dentro do parênteses você só tem a condição. Então eu vou apagar o que está aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Vamos lá, pessoal, o que eu apaguei aqui, ó? Vou dar Ctrl Z aqui para você ver. Ó, eu apaguei a inicialização da variável, ó, i igual a 1, tá aqui. E apaguei o incrementador dela. Eu tirei daqui, mas eu vou ter que colocar em outro lugar, porque precisa dessas duas linhas, tá? Então vamos lá. Então eu vou dar um Ctrl X aqui para ser mais inteligente, ó, Ctrl X. E eu vou colocar aqui em cima. Ctrl V. Esse cara aqui, ó, que é o terceiro parâmetro, que é o i++, eu também vou dar um Ctrl X. E vou colocar aqui dentro, ó. Ó, presta atenção, ó, Ctrl V, ponto e vírgula, uma linha aqui, ó, tá? Professor, mas está dando erro ainda, certo? Porque não é for agora, é while. Então o que você vai fazer? Presta atenção, tá resolvido. Nossa, professor, mas é fácil assim? É fácil assim. Eu falei para você que não era difícil, era só prestar atenção aqui que você consegue. Vou fazer de novo, porque realmente é muito rápido, tá? Então dá pra gente fazer algumas vezes aqui e eu explicar e ainda tirar algumas dúvidas aí de vocês. Vamos lá. Então eu retirei o primeiro parâmetro aqui que faz o quê? Faz a inicialização da variável. Isso aqui é o for. Ó. O for tem 3. O primeiro parâmetro, que é o que está antes do ponto e vírgula aqui, ó, faz a inicialização da variável que está controlando a condição. O segundo é a própria condição que vai validar a entrada e a saída do meu laço. E o terceiro parâmetro, que é o que está aqui, faz o quê? Incrementa a variável, nesse caso aqui, de 1 em 1. Ô, professor, se eu quisesse incrementar de 2 em 2, poderia? Poderia. Mais igual a 2. Isso aqui é a mesma coisa, ó, presta atenção, é a mesma coisa que você fizer assim, ó. I é igual a I mais 2. Ô, professor, e se fosse mais 5? Pronto, tá feito aqui, ó, mais 5. E se fosse vezes 5, professor, eu consigo? Pronto, tá feito. Vezes 5. Tá? Então isso daqui é um recurso que existe, tá, dentro do C# para você otimizar o seu código. Então isso que está aqui, ó, i vezes igual a 5, é a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, i é igual a i vezes o 5. Depois você testa aí e me diz, tá? Se bateu, tá? Com certeza vai bater, tá? Ok, então vamos voltar lá para o i++ e vamos transformando então. A primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos inverter os passos. Vamos trocar aqui de for para while já. Porque não é for que nós estamos querendo fazer agora, é while, né? Ó, troquei ali. Beleza. Só que vai dar erro. Por quê? Porque o while não tem 3 parâmetros, só tem 1. Então eu vou deixar só a condição aqui. Esse cara aqui, que é a inicialização do valor, eu vou colocar antes do laço, antes de começar o while, que nem estava no slide. Se puder mostrar o slide lá de novo, o slide anterior, Fabi. Mais um para trás, por favor. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? É igualzinho o que está lá. Ó. Eu vou grifar para você ver ali. Ó. Int i recebe 1. Ele não está antes do laço? Está, foi isso que eu fiz ali. Tá? E o i++, que é o terceiro parâmetro do for, eu vou recortar e vou colocar aqui dentro. Ó. Pode cortar para o notebook de novo, por favor? Certo? Então é isso que eu fiz. Ó. Olha lá, coloquei esse cara aqui em cima. E esse aqui, que é o próximo parâmetro, o que eu vou fazer? Ctrl X e vou colocar ele aqui embaixo. Ó, trocando ponto e vírgula aqui, é lógico. Tá feito, ó. Agora vamos testar para ver então se ele vai fazer igual ao for. Porque o funcionamento, pessoal, tem que ser idêntico. É somente um outro comando para você fazer, né? A princípio, a mesma coisa. Olha só, entre com a sua média. Então eu vou digitar o mesmo valor aqui para não ter variação de resultado. Olha lá, média igual a 100. Beleza? Se eu executar de novo aqui e colocar valores diferentes, vamos lá, o cara tirou 0 aqui, o outro tirou 50, o outro tirou 4, é uma turma péssima, né? O outro tirou 20, o outro tirou 2. Olha que bacana. Ah, olha só a média, 22,4. Então bateu, tá? Professor, mas dá uma aplicação prática aí, o que a gente poderia mudar de um para o outro, né? Porque, pô, se serve para a mesma coisa, por que tem 3 então? Então, vamos lá. Eu vou deixar esse cara aqui ser de uma turma que não tenha um número de alunos determinado. Porque você concorda comigo? Ah, eu posso ter turma que tem 5, uma turma que tem 10, uma turma que tem 1, uma turma que tem 20, 30, etc e tal. Então eu vou deixar esse número aqui para o meu usuário responder. Quantos alunos tem essa turma? Ele vai colocar lá, ó, essa turma tem 10. Essa outra aqui tem 20, essa outra aqui tem 30, tem 1. Beleza? E vou fazer com while.
para você ver como é que fica então. Então eu vou criar mais uma variável. Essa aqui pode ser inteiro, com assim, ó, número de alunos. Inicializei com 0 aqui. Tudo bem? E aqui antes, presta atenção, antes de começar o while, antes do laço, eu vou pedir para o meu usuário, informe o número de alunos da turma. Olha só que bacana. Então vai ser, se eu vou pedir para o cara digitar, então ó, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui não é copiar, isso aqui é reutilização de código. Olha que palavra muito mais bonita, né? É isso aí, eu estou ensinando você como é que você fala. Ó. Olha lá, Ctrl V. Entre com o quê? Com o número, né, de alunos da turma. Escorrega para cá. Isso, é bonito. E eu vou gravar onde, então? Na variável que eu criei, ó, número alunos. Beleza, essa variável aí é inteiro, né? Então, olha lá, já deu erro, tá vendo? Aqui tá double. Então eu tenho que colocar o que aqui? Int. Ah, pessoal, é muito fácil, tá? Desculpa falar, mas é fácil demais. Beleza, int.parse console.readline. Respeito, lógico, né? Que tem gente aí que não viu isso daí. É a primeira vez que está vendo. Mas, que eu quero dizer o quê? O que eu quero motivar você aqui é fácil mesmo, tá? Então, depende um pouquinho de você aí, você vai ficar craque. Te garanto, te garanto. E ó, não querendo aterrorizar vocês, mas a nossa prova está chegando, então vai estudando, vão revisando as aulas, vão revisando o material todo, tudo bem? Para que você não seja pego de surpresa na hora da prova. Ah, mas o professor não falou isso aqui na aula. A prova não é só da aula, não é isso? A prova inclui tudo, material web, avaliações, etc e tal, tá? Então, estuda. Vamos aqui de novo. E agora eu vou fazer assim, ó. Depois que eu já tenho aqui, então, o número de alunos, eu vou fazer o quê? O meu laço aqui, ó, ele não vai contar 5 vezes. Eu quero que ele repita de acordo com o número de alunos. Então, olha só que legal, ó. MD alunos. É só você colocar a variável aqui. Concorda que essa variável aqui não é uma variável num alunos, não MD alunos? Aí. Concorda comigo que essa variável aqui não é uma variável que vai ter um número inteiro? Ah, minha turma tem 20. O que vai estar valendo aqui? 20. Então, toda vez ele vai fazer o quê? I menor ou igual a 20. I menor ou igual a 20. Então, vai repetir 20 vezes. E está feito. Só que aqui tem um detalhe, né? Na hora da divisão aqui, ó, também. Você não pode deixar assim aí, ó. Menor que dividido por 5. Você tem que dividir pelo número de alunos. Certo? Errado. Vou te falar por quê. Lembra que essa variável aqui, ó, é a minha variável de controle, não é? Muito bem, professor. Então, vamos lá. Vamos colocar o mesmo número aqui para não te complicar. Vamos supor que esteja valendo 5. Uma turma de 5 alunos. Qual que é o primeiro valor aqui que vai fazer com que essa variável seja falso? É o 6, correto? Nota 10 para quem falou 6 aí. Então, 6. Ok, o 6 é menor ou igual a 5? Não, mas é o valor de quem? De I. Aqui não era MD alunos, era o I. Ah, não, tá certo, pessoal. Aqui é se você colocasse o I aqui, que eu ia falar de uma outra coisa, mas aqui tá certo. O número de alunos vai ser 32, tá certo. É só colocar o número de alunos mesmo. Esquece o que eu falei, tá tudo certo. Então, se aqui é uma turma de 5 alunos, essa variável vai continuar valendo 5. O que está incrementando aqui é o I. Então, essa variável, que é o número de alunos, ela não vai sofrer alteração. Então, beleza, né? Ficou claro aí. Então, aqui vai ser 5 mesmo. Vamos testar, então. Demorou. Olha o que ele vai falar, então, primeiro ali, antes de começar a pedir as médias, ó. Entre com o número de alunos da turma. E eu vou colocar aqui 5 para ficar igual. Entre com a média. E aí, ele vai fazer 100, ó. Por que ele não está pedindo ali, outra vez, ó, entre com o número de alunos? Simples, ó. Porque eu coloquei essa linha aqui, que escreve aquela frase na tela, fora do while. Tá? Então, outro princípio. Eu quero que repete? Coloca dentro do while. Eu quero que faz uma vez só? Fora do while. Então, percebe que ele está repetindo, ó, a solicitação das médias, mas a solicitação do número de alunos da turma, uma vez só. Correto? Vamos ver se vai dar 100 agora. Olha lá, média 100. E eu posso fazer uma brincadeira ainda, informar o total de alunos dessa turma ainda para ele. A média foi tanto, ó, vou colocar um mais aqui, ó, vou colocar um outro texto, ó, em, mais aqui de novo, vou fazer aparecer o número de alunos que está nessa variável aqui, num alunos, ó, tá? E vou mandar escrever alunos ainda. Ó, em tantos alunos. Então ele vai mostrar assim, ó, média, por exemplo, né? Média 89 em 7 alunos. Vamos ver? Ctrl F5.
Olha só que legal. Agora eu vou colocar aqui 12 alunos. 12, tá? Então você tem um número ali, você está vendo comigo? Ó, eu coloquei 12, tá mostrando aí, né? E vamos lá, vamos colocar aqui 12 médias aleatórias. Notas boas, notas ruins, notas mais ou menos, né? Mais ou menos. Notas péssimas, notas excelentes e um 0 aqui também, né? Uma turma aí totalmente descontrolada, né? Olha que beleza, coisa de louco, né? Olha só a média aí, ó. Média 61,41, uma dízima, né? 6, não sei quantos meia que tem aqui, 7, em, olha só, 12 alunos. Tá? Então isso aqui, quando a gente, né, faz uma coisa que dá certo, eu até arrepio aqui, né? Então chega a escorrer lágrimas dos meus olhos, porque é muito bacana mesmo. Ok, pessoal, esse foi o comando while. Vamos lá então ver o nosso último comando, que é o do while. Joga na tela para nós lá, Fabi, por favor. Comando do while. Isso. É o terceiro comando, tá? E o último. Permite que um certo trecho de programa seja executado de 1 a n vezes. Então, olha só a diferença. Ó. O while era de 0 a n vezes. Por quê? Porque você tem a opção da condição ser falsa e ele não executar nenhuma vez. Esse daqui você não tem essa opção. Ele é obrigatório executar pelo menos uma vez. E você vai ver por quê. Pode ir para o próximo. Novamente temos ali a memória, certo? E aqui, ó, o x recebeu 0. Então vamos lá, x está valendo 0. E aqui, ó, mudou. Olha só onde é que está o while aqui, ó. E aqui eu só tenho do. Então, o que faz o do? O do, ele faz assim, ó, faça. Ele não quer saber se é verdadeiro, se é menor, se é maior, não. Não tem condição nenhuma para ele entrar aqui dentro. Simplesmente ele está ali, ó, do, faça. Tá? Então, por isso que eu disse, ó, ele vai executar pelo menos uma vez. Então, ele vai entrar aqui de qualquer jeito. E vai fazer o que está ali. X é igual a x mais 1. Quanto que é o valor de x? Ó, 0. 0 mais 1 é 1. E vai atribuir isso aqui no x de novo. Então, x agora está valendo 1. Vai mostrar o x. O que ele vai mostrar lá na tela? Número 1. E agora sim ele vai fazer a condição. A condição para ele voltar para esse looping, presta atenção lá. X igual a 5. O x tem que ser igual a 5. Agora não tem mais menor nem maior ali. Tem que ser igual a 5. Quanto que é o x aqui? Não é 1? O 1 é igual a 5? Não é. Então essa condição aqui deu falso. Então ele não vai voltar. Tá? Entendeu? Então tem um comando de laço de repetição que foi executado uma vez só. E ele não voltou. Olha só. Então essas são as diferenças do while. Ó. Do while. Se a condição fosse outra, com certeza ele iria voltar para cá, onde tem a informação do, e ele iria entrar de novo e executar de novo as linhas de código que estão vinculadas a esta condição, que no caso do comando do while está no final do laço e não no início, como o for e o comando while. Entendido? Observação, nessa estrutura, a condição é no final, como vocês estão vendo ali, como eu já expliquei. Mesmo que a condição for falsa, os comandos internos ao do while serão executados, que é exatamente o caso. A primeira vez que eu testei essa condição já deu falso. Só que o que aconteceu? Ela está sendo executada, ela está sendo chamada no final. Então, não interessa, ele já tinha entrado aqui e executado pelo menos uma vez. É isso que fala aqui, ó. Mesmo que a condição for falsa. Os comandos internos, ao do while, serão executados pelo menos uma vez. Volta ao slide anterior, Fabi, por favor. Está explicado aqui, ó, executado de 1 a n vezes. Então, é sempre 1 ali. Isso aqui você vai ficar careca de saber, que nem o professor Roberto, né? E é ele mesmo que vai falar isso aí, quando ele entrar na matéria de multiplicidade em banco de dados. Matéria que vocês vão ter com ele já no semestre que vem. E aí vocês vão conhecer aí o famoso Roberto, tá? Que eu falo bastante dele aqui, a gente brinca, né? Porque ele é um excelente professor. Inclusive me deu aula, tá? Na especialização que eu fiz, tá? Então o cara manja muito mesmo, sabe muito, explica muito bem, vocês vão gostar das aulas dele. Olha lá, pode passar para o próximo agora, que isso aqui já foi. Atividade em sala, então eu vou explicar aqui para você o comando do while. Você vai ver que é moleza também. É como tirar doce de criança, né? Beleza. O Celção aqui já riu aqui, ó. Você já tomou muito doce da mão de criança, né, Celção? Brincadeira, hein? Essa risadinha sua aí te denunciou agora. Vamos lá. Vamos transformar, então, né? Estamos trabalhando com transformações, tá?
na nossa aula de hoje, né? Transformando comandos. Primeiro foi o for para o while, agora vamos transformar o while para o do while. Então, olha só, esse aqui ainda é mais fácil ainda. Eu vou manter, então, a mesma lógica. No início aqui ele vai perguntar quantos alunos tem a turma e depois ele vai entrar aqui dentro. Certo? Beleza. Então, presta atenção, que essa aqui vai ser difícil demais, ó. Eu vou selecionar essa linha inteira aqui, vou dar um Ctrl X, tá? Para recortar e ficar gravado na área de transferência, meu clipboard. E aqui eu vou colocar o do. Ó, não é assim que faz o do while? Exatamente. E olha só que moleza, moleza mesmo. Ó, aqui, onde o cursor está piscando, né? Piscando, ah, professor, o cursor pisca. Você não está vendo que está piscando ali? Então ele pisca, né? Você vai dar um Ctrl V. E não esquecer de colocar o ponto e vírgula no final. Pronto, acabei. Ah, professor, você tá de brincadeira, né? Que nem o Neto, né? Tá de brincadeira. Esse cara aí é o melhor programador do Brasil, né? Então, é isso aí mesmo. Não tem, pessoal, não tem dificuldade. Não tem, tá? Realmente eu quero mostrar para você que assim, é um conteúdo até gostoso de você trabalhar, tá? Porque é relativamente fácil. Entendeu o que eu fiz ali? Vou fazer de novo, né? Nós temos tempo aí, ó. Olha só que bacana, ó. Aqui eu estou utilizando o while. Então, vou fazer o que, ó? De novo, ó. Eu vou selecionar essa linha aqui com Ctrl X, vou colocar do. E aqui eu venho, no final, depois do fecha-chaves, Ctrl V, ponto e vírgula. Vamos testar? Só se for agora. Ctrl F5. Ctrl F5, olha lá. Entre com o número de alunos da turma. Vou colocar o 12 de novo. E vamos lá. Vamos colocar tudo 100 agora. Agora eu fiquei bravo agora também. Agora colocar tudo aluno top aqui, ó. Os caras gabaritaram a minha prova. Se acontecer isso, pessoal, eu quero deixar bem claro que se acontecer isso, de todo mundo tirar 100, isso aqui é o quê? Isso aqui é um fator imprescindível para a minha prova ser mais difícil no semestre que vem, tá? Então, culpa de vocês, né? Tá vendo só? É, pessoal, olha lá. Média 100 em 12 alunos. Olha aí que bonito, ó. Pessoal, funcionou igual? Sim ou não? Sim, é lógico que sim, tá? Porque nós estamos trabalhando com a mesma lógica de raciocínio, tá? Aqui também é o que? São laços de repetição, laços de repetição, tá? Beleza. Temos ali atividade 4, então. Vamos lá, vamos cortar pro slide de novo, temos mais alguns slides lá. Atividade em sala 4. Os códigos a seguir produzem o mesmo resultado? É em sala, mas a gente vai fazer aqui junto. Eu quero fazer junto com vocês. Então, a pergunta os códigos a seguir, né, esses que vocês já estão vendo aí, tudo bem? Produzem o mesmo resultado? Bom, com a experiência que você tem, é lógico que, né, quando for passando o tempo, você vai bater o olho ali e você já vai ter tarimba, né, para dizer se sim ou se não. Mas vamos supor que você não saiba. E você vai ter que fazer o quê? O quê? O teste de mesa. Olha só que bonito, né? Vamos fazer o teste de mesa de 2 ali, para determinar se vai ser igual ou não. Então, o primeiro, que é o for. Você vê que ele é o mais curtinho. Por quê? Porque aqui dentro do parênteses ele já faz as 3 coisas. Ó. Inicializa a variável, faz a condição e já faz a incrementação também. Tá? Criou a variável x e colocou 1 para ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, x está valendo 1. Bonito. Ixi, agora peraí que lascou tudo aqui. O x está valendo 1. E aí vai testar a condição. X é menor ou igual a 5? Sim, 1 é menor ou igual a 5. Verdadeiro. Vai entrar ali dentro e vai mostrar o x. O valor de x é 1. Então, vou desenhar uma tela meia boca aqui. E ele mostrou o valor de x. Mostrou 1 na tela. Muito bem. É um laço? É. Vai voltar para cá, não vai? Incrementa o valor de x. O valor de x vai para 2. 2 é menor ou igual a 5? É. Vai mostrar o x. Mostrou 2. Vai incrementar para 3. 3 é menor ou igual a 5? É. Mostra o 3. Incrementa para 4. 4 é menor ou igual a 5? É. Vai mostrar o 4 e incrementa para 5. 5 é menor ou igual a 5? Ainda é. Vai mostrar. Vou fazer aqui que vocês não vão entender, né? Vou fazer o 5. Tá? Mostrou o 5 lá. E vai incrementar o x para 6. E o 6 vai determinar que a condição aqui é falsa, porque não é menor ou igual, é maior. E ele vai sair fora. Então, qual que é o resultado desse código do for aqui? Mostrou os números de 1 a 5.
Então a pergunta era o quê? Os códigos a seguir produzem o mesmo resultado? Então eles produzem esse cara aqui? Então vamos ver se o nosso outro comando, que é o while, vai mostrar também na tela os números de 1 a 5. Vamos lá. Int x igual a 5. Pô, já não está igual. Olha só. Inicializou o x valendo 5 já. Então vamos lá. Vamos debugar aqui. X recebeu 5. Nossa, mas eu não consigo fazer o 5 aqui nesse quadro. Vamos lá. X igual... Os alunos ficam pensando que eu não sei fazer o 5. Brincadeira. Olha lá. 5. O while. X é menor ou igual a 5? Não é menor, mas ele é igual. Então é verdadeiro, né? Condição verdadeira. Beleza. Vai mostrar o quê na tela? O número 5. Então já furou. Já não é igual. Porque aqui ele mostrou primeiro 1. Aqui ele está mostrando já primeiro 5. Mostrou o 5? Mostrou. Olha aquela linha lá que eu disse, né? Que eu mostrei para vocês na parte prática lá. Ó, x mais igual a 1. Essa linha é exatamente igual a essa linha aqui. X mais mais. Vai incrementar de 1 em 1. Então o x está valendo 5. Na memória aqui ele foi para 6. O que ele faz quando chega aqui? É um laço, não é? Então ele vai voltar. Voltou. Vai testar de novo a condição para ver se entra ou se sai. 6 é menor ou igual a 5, que é o valor de x, ó, né? 6 é menor ou igual a 5? Não é, maior. Então aqui não é mais verdadeiro. Deu falso. Deu falso, saiu para fora. Então aqui ele fez o quê? Ele somente mostrou o 5. Então já não é igual. Para finalizar, vamos executar o teste aqui do outro também. Olha só. Aqui começou igual ao segundo. X é igual a 5. Então na memória aqui, vamos supor que... Vou fazer aqui em cima. X está valendo 5. Beleza. E o 5 continua saindo, não é? Mas vamos lá. Do mostrou o que aqui? O 5. Então, por enquanto, está igual a esse cara aqui, ó. Então, na tela aqui, ele está mostrando o número 5. Beleza. Faz o que aqui, ó? X mais igual a 1. Olha só. É um outro jeito de escrever. X é igual a x mais 1. X mais igual a 1. X mais mais. Essas três linhas produzem o mesmo resultado. Tá? Então, x mais 1 vai dar 5. 5 mais 1, 6. 6 vai gravar em x. Então, o valor de x é 6 agora. Chegou aqui, vai testar. X é menor ou igual a 5? Não, x é 6, né? Não é menor ou igual, é maior. Então, não vai voltar. Então, a conclusão que nós podemos chegar aqui nesse exercício é que o comando while e o comando do while produzem o mesmo resultado, tá? Que é a saída aqui do número 5. Diferentemente desse comando aqui, que é o for, que está mostrando do 1 ao 5. Espero que tenha ficado claro para você. Vamos para o próximo exercício. Perguntas, pode pular essa parte aí, que a minha aula está sendo muito clara hoje, né? Então, acho que ninguém tem pergunta. Temos aí ou não? Alguma pergunta? Alguma pergunta para o professor aqui? Não? Né? Então, beleza. Então, se não temos pergunta, vamos voltando lá. Aplicações de algoritmo, temperatura. Esse cara aqui, pessoal, eu vou dar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Olha só. Leem as 30 temperaturas diárias de um certo mês e escreva. Tá? Analise comigo, então. Se eu tenho que ler 30 temperaturas, eu não vou criar 30 variáveis para gravar cada temperatura, né? A aula de hoje foi sobre o quê? Foi sobre comando de laço. Então você vai criar uma variável só e você vai colocar isso aí dentro de um laço que repete 30 vezes. Certo? E com isso você vai ter o quê? A leitura de 30 temperaturas diferentes, referente a um dia de cada mês. O que eu estou querendo que você mostre? A quantidade de temperaturas positivas, ou seja, maior ou igual a 0. Então eu vou fazer com você esse daqui para você entender como que é. E aí você vai fazer o resto. A quantidade de temperaturas negativas, que vai ser, né, menor que 0, e a média das temperaturas positivas. Já fiz um exercício aqui com o médio da turma. Você vai seguir o mesmo princípio e vai resolver esse cara aí. Vamos lá então aqui no Note. Vamos deixar o do aqui mesmo. E vamos colocar assim, ó. Entre com o número de temperaturas, tá? Então vamos mudar aqui, ó. Número de temperaturas. E esse cara aqui, eu não vou mudar o nome das variáveis aqui, senão vai nos tomar muito tempo, tá? Então, beleza. Ele vai estar nesse cara aqui. Esse cara aqui vai ser o número de temperaturas. Então, até que seja menor ou igual a esse cara aqui, eu vou informar 30 para ele entrar ali. Ele vai pedir, certo? O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou jogando nesse cara aqui para fazer a média, ó. Então, do jeito que está aqui, ó, você já vai resolver o terceiro, que é a média das temperaturas. Agora tem que ser o quê? Positivas.
né? Positivas. Então você vai ter que fazer um if ali só. Mas vamos pegar o primeiro item lá, quantidade de temperaturas positivas. Eu quero saber só o que? A quantidade, não quero saber qual foi a temperatura, se deu 15 graus, se deu 30, se deu 20, não. Eu quero saber quantas dessas 30 foram positivas. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar outra variável aqui em cima para a quantidade de temperaturas, ó. QTD temp. E vou inicializar com 0. E aqui dentro, conforme eu for lendo a temperatura que vai estar aqui nesse MD aluno, eu vou fazer assim, ó, se o MD aluno, que para nós aqui vai ser a temperatura agora, se o MD aluno for maior que 0, eu sei o quê? Que é uma temperatura positiva. Maior que 0. Ali está maior ou igual a 0, mas faça maior que 0, tá? Porque ele pede temperaturas positivas. Se for maior ou igual a 0, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar essa variável que eu contei. Aliás, que eu criei, QTD temp. Olha que fácil, ó. QTD temp, como é que eu faço para incrementar de 1 em 1? Mais. E nessa variável aqui eu vou ter a informação do quê? Da quantidade de temperaturas positivas. E aí no final eu vou mostrar. Tá? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Antes do fim do programa, eu vou mostrar esse cara aqui, ó. Então console.writeLine e vou mostrar aqui a quantidade de temperaturas, o quê? Positivas. E eu vou fazer sair o quem aqui? A variável que eu criei, que é o MD. Aliás, que é o QTD. E já esqueci o nome da variável. A cabeça está falhando já. Olha lá, QTD temp. Então, Ctrl C. Por que ele não achou? Vamos ver. Agora sim. QTD temp. Vamos ver? Ctrl F5. Só que ele vai pedir aqui quanto mesmo? 30, né? Vou fazer com 5 aqui, tá? Entre com o número de temperaturas. Vou colocar 5 aqui, ó. E aqui, então, vamos fazer de conta que ele está pedindo o quê? A temperatura. Então, a temperatura, né? A primeira, vou colocar aqui 23 graus. A segunda, 25. A terceira, vou colocar menos 3. A outra, menos 3. E a outra, vou colocar menos 2. Então, quantas temperaturas eu vou ter positiva? Somente 2, ó. Menos 2. Vamos ver? Olha lá. Quantidade de temperaturas positivas. 2. Mais um. 3 temperaturas, ó. A primeira, menos 2. A segunda, 34. A terceira, 23. Quantas negativas? Somente uma. Está mostrando 2. Aliás, quantas positivas? Somente 2, tá certo, ó. 34 e o 23. Beleza? Então você vai seguir o mesmo raciocínio para você desenvolver essa atividade que eu expliquei no slide. Tudo bem, pessoal? Estamos chegando então ao final da aula. Quero desejar a todos aí uma ótima noite, né? Um bom final de semana. E estamos então voltando na próxima quarta-feira para a nossa última aula. Um abraço a todos e até lá.